Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que sofre com a sua baixa autoestima? Quero que você se atente agora a alguns questionamentos que podem identificar essa baixa autoestima na sua vida. Em primeiro lugar, você é uma pessoa que deposita muito mais energia nos seus fracassos do que nas suas conquistas? Suponhamos que hoje você tenha tido uma conquista e um fracasso. Esses fracassos, eles ocupam a maior parte de volume dos seus pensamentos, do seu comportamento, dos seus sentimentos. Segundo lugar, você está sempre se sentindo inadequada, desconfortável em ambientes mais próximos, em um lugar onde tem uma mulher ou um homem que seja muito bonito, isso te causa desconforto. Quando você vai num restaurante um pouco mais requintado, você fica extremamente preocupada, inadequada, desconfortável. Pessoas bem-sucedidas também te causam esse desconforto. Se comunicar com esse tipo de pessoa também te causa desconforto. Você é uma pessoa que não acha que merece coisas boas, não se sente digna de ocupar lugares grandes, está sempre pautada por crenças e desajustes no seu merecimento, na sua capacidade. Você é o tipo de pessoa que deixa as oportunidades passarem na sua vida, sendo que você gostaria muito de agarrá-las, você gostaria muito de crescer e está sempre se perguntando quem você poderia ter se tornado se você tivesse agarrado aquela oportunidade que aconteceu lá atrás. Se você se identifica em alguns destes questionamentos, como já foi dito, pode ser que você sofra de baixa autoestima. Ana, o que é autoestima, afinal de contas? Autoestima é você ter o que estimar na pessoa que você é. Vai muito além de fatores externos, vai muito além de um cabelo arrumado, vai muito além de uma roupa, vai muito além de estar bem vestida, apesar de que isso também compõe a sua autoestima. Mas eu diria que a autoestima está muito mais vinculada aos seus comportamentos e principalmente aos seus frutos. Ter o que estimar em você é ver o sucesso dos seus resultados, é ver que aquilo que você faz está gerando frutos ou para você ou para as outras pessoas. Nesse sentido, a autoestima é o valor que você remete a si mesma, é a nota que você dá para si mesma, é a nota, é a somatória de quem é você, das suas virtudes, das suas habilidades, dos seus fracassos, dos seus limites, e isso vai te dar uma nota, isso vai te dar um valor, e isso representa a sua autoestima. Por isso, ter uma autoestima alinhada, ter uma alta autoestima, inclui você se conhecer, conhecer as suas virtudes, conhecer as suas habilidades, os seus talentos que te fazem única, que te fazem uma pessoa especial e, obviamente, que tem muito para contribuir com outras pessoas. É você sentir prazer e orgulho naquilo que você faz, naquilo que você é. E por isso que a autoestima, ela está tão alinhada ao resgate dos seus valores, ao resgate dos seus alicerces. É preciso ter coerência com aquilo que você acredita. Então, se você é uma pessoa que acredita na honestidade e você é uma pessoa desonesta, você não está em harmonia com os seus próprios valores e isso, obviamente, vai diminuir a sua autoestima. Então, essa falta de perdão, essa culpa, com certeza é algo que te impede de ter relacionamento com você, porque você está indo contra um dos seus alicerces. Por isso a importância de resgatar os seus valores, resgatar e ter coerência com os seus alicerces e principalmente perdoar. Perdoar quem você era lá atrás, quando você não tinha as ideias e os pensamentos que você carrega hoje. E se você já assistiu o meu vídeo aqui no canal sobre felicidade, você sabe que a nossa felicidade, ela mora principalmente na saúde, no sucesso e no significado dos meus relacionamentos. E para além de um relacionamento com o outro, muita gente acha que a autoestima está relacionada a como eu me relaciono com o outro, as situações que eu suporto, e obviamente tem tudo a ver com isso, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas é a maneira que eu me relaciono comigo. Não existe autoestima se eu não tenho um bom relacionamento comigo, se eu não me sinto bem com a minha própria pele, se eu não estimo a pessoa que eu sou. E voltando agora sobre relacionamentos, eu acredito que uma pessoa com alta autoestima, ela sabe exatamente os lugares que ela cabe. Por isso que ela tem tanta facilidade de encerrar relacionamentos que não são significativos, porque ela sabe exatamente o valor que ela carrega. Ela conhece a sua própria identidade, ela é uma pessoa autêntica e ela sabe exatamente os ciclos que precisam se encerrar e as situações que ela precisa se retirar. Pessoas com autoestima baixa, às vezes, vão se submeter a situações que elas não deveriam, situações que colocam elas numa zona de sofrimento. A gente vai ver que no livro do William Sanches, Autoestima Blindada, vai trazer esse termo, que é uma zona de sofrimento.
Pessoas com autoestima baixa, elas convivem constantemente com essa zona de sofrimento e por isso elas não sabem o momento certo de começar e encerrar relacionamentos, ciclos, se submetem a situações que elas não são dignas, porque elas têm duas principais crenças muito desajustadas. E essas crenças são a crença de merecimento e a crença de capacidade. Recentemente eu precisei inovar a minha autoestima, que estava muito baixa para uma área da minha vida, para que eu pudesse me desenvolver como ser humano. Já tem bastante tempo que eu guardo no meu coração o desejo de fazer uma palestra presencial. E nesse sentido, depois que eu fundei o meu canal, começaram a surgir alguns convites para que eu palestrasse pessoalmente. E eu estava sempre recusando esses convites, mas com aqueles pensamentos, eu estava dentro daquela zona de sofrimento, me perguntando quem eu poderia ser ou o que poderia acontecer na minha vida se eu desafiasse os meus próprios medos, se eu me colocasse nesse lugar de desafio e vencesse as minhas crenças. Isso acontecia porque eu estava com uma crença de incapacidade. Eu tinha uma crença de que eu falava bem para as câmeras, mas que pessoalmente eu não conseguia. Porque no ano passado eu precisei fazer uma apresentação em público na faculdade, eu acabei travando, dando aquele famoso branco, e eu comecei a moldar a minha realidade para a incapacidade de falar em público. Então eu acredito que uma das melhores maneiras da gente blindar a nossa autoestima, que é outro termo que esse autor traz, que é inclusive o título do livro dele, é a gente desafiar a nossa realidade. Se a minha mentalidade molda a minha realidade, mudar essa realidade pode fazer com que eu mude a minha mentalidade. Elas estão interconectadas. Então, se eu tenho uma crença de incapacidade, uma crença de que eu não sou capaz de falar em público, e eu começo a me expor a situações estressoras de falar em público e eu começo a ser bem-sucedida nisso, automaticamente eu tenho uma mudança de mentalidade, eu tenho uma mudança desse padrão mental. Então, cada vez mais tem sido mais fácil falar em público porque eu tenho desconstruído essa minha mentalidade de incapacidade e de falta de merecimento. Eu gosto muito desse termo autoestima blindada porque ele é análogo, por exemplo, a um carro blindado. O que é um carro blindado? É um carro que independe do que acontece externamente. É um carro que pode ser metralhado, é um carro que podem jogar pedras nele e não acontece absolutamente nada nele. E é por isso que o William Sanches traz esse termo autoestima blindada. Significa que independente do que acontece externamente, nós permanecemos com a nossa identidade, com a nossa autoestima blindada. Inclusive pessoas que têm uma alta autoestima, elas tratam com muito bom humor e muita maturidade as críticas. Enquanto as pessoas que têm uma autoestima desajustada, elas lidam super mal com as críticas. São pessoas com baixa resiliência. Por isso que a autoestima vai ter muito a ver com os nossos padrões de sucesso, ao quanto a gente consegue atingir as nossas metas. Pessoas com alta autoestima, elas sabem o quanto elas são valiosas. Elas sabem reconhecer as suas virtudes, reconhecer suas qualidades, reconhecer suas habilidades. E nesse sentido, elas se acham merecedoras de boas oportunidades, de grandes oportunidades. E quando essas oportunidades aparecem na vida dessas pessoas, elas as agarram com unhas e dentes. E por isso elas têm essa probabilidade muito maior de serem bem-sucedidas. Porque elas têm uma expectativa em relação às suas próprias vidas. E agarrar essas oportunidades, coisa que uma pessoa que tem uma autoestima desajustada não consegue, ela não consegue aproveitar as oportunidades da vida, às vezes tem projetos, sonhos que estão no papel e não conseguem sair disso, porque essa pessoa está em desajuste com aquilo que ela merece, ela não consegue agarrar essas oportunidades. É uma pessoa que permanece nessa zona de sofrimento, nessa zona de angústia. E a gente vê muito isso no contexto clínico, né? Apesar de ainda não estar nessa fase de contexto clínico, eu vejo muitos professores trazendo para a sala de aula essa zona de sofrimento. O paciente que está extremamente angustiado. Ninguém procura uma terapia porque está bem. Todo mundo lida com as suas próprias angústias, com seus próprios traumas, com suas próprias tristezas. A gente percebe essa angústia se manifestando em pessoas com baixa autoestima. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter dado uma clareada nessa noção de autoestima. Convido também a ler esse livro, foi um livro muito importante para mim, para essa tomada de decisão
de falar em público, de me desafiar e de dar um novo paradigma, uma nova programação, né? O mindset nada mais é do que uma mente configurada. Ter uma mente configurada para aquilo que é importante para mim. Ter uma mente configurada para crenças de alto merecimento, de alta capacidade, de alta eficiência. A gente se vê numa próxima oportunidade.